Estamos recebendo aqui o Dr. Adolfo Marinho, no nosso programa Ceará, Nossa História, Nossa Gente. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Dr. Adolfo, qual a importância do SIC e para a entrada em 15 de março de 1987 do estreante na política e empresário Tasso Gereissati? A importância do SIC foi extraordinária. Eu diria só do SIC não. Do SIC e de pessoas que formavam o SIC naquela oportunidade. Beni Veras, Sérgio Machado, Assis Machado, Tasso Gereissati. Eram figuras que participavam da vida política do Estado, apesar de não militarem na política. E dessa maneira eles trabalharam bastante em defesa das eleições diretas, na campanha Direta Já, trabalharam em favor de Tancredo, trabalharam contra a ditadura. E, no meio de tudo isso, o SIC deixou de ter uma participação política, basicamente uma participação cidadã, mas o SIC assumiu apresentar um candidato ao governo do Estado. É preciso que se coloque, quando se fala da era Gereissati, que tudo começou dentro de um contexto nacional nem sempre explicado. Em 86, houve no Brasil uma eleição geral, eleição para todos os estados, para governador, para deputado federal, senador. E, nessa oportunidade, o Brasil havia derrubado a ditadura. Os militares tinham sido vencidos e estava no governo José Sarney. Além dessa vitória política da sociedade, houve também uma vitória importantíssima, que foi a derrubada da inflação com o Plano Cruzado. Então, naquela circunstância, o Brasil tinha um ambiente muito favorável para novas mudanças, novas conquistas da sociedade. E na eleição de 86, dentro desse ambiente político, o PMDB conseguiu fazer mais de 20 governadores. Conseguiu fazer mais da metade dos deputados federais. E, no Ceará, o candidato Tasso Gereissati era do PMDB dentro desse contexto nacional de mudança, o que, de forma alguma, empalidece ou desfigura a grande vitória local, porque aqui no Ceará havia uma outra disputa, mais uma vez contra os militares, não mais os generais, mas os coronéis, e havia o interesse de que o Ceará tivesse a possibilidade de extirpar o estigma que dominava o Estado. Parecia até que o Ceará tinha sido um Estado condenado eternamente à miséria. E surge uma candidatura do SIC, personalizada por Tasso Gereissati, dizendo que não tinha nada de sentença divina. O Ceará era pobre e havia miséria por falha e por omissão da administração aqui na terra. Então, aí começou um novo capítulo da história do Ceará. Em 1986, o Ceará vivia grande crise econômica e social. O Estado estava praticamente quebrado, quase apocalíptico. Tasso Gereissati, aos 39 anos, assumiu o governo em 1987. O governo das mudanças. Que mudanças foram essas? O que é mais importante, como houve condições de propor essa mudança. Houve um candidato novo, houve uma proposta nova, é preciso até dizer também que houve a introdução de um processo novo de fazer política. Dentro da proposta nova, o que o Tasso trouxe foi a firme decisão de fazer com que o Estado passasse a ter uma visão pública, o que significa dizer um Estado da impessoalidade, da moralidade, da legalidade. Tudo isso dentro desse propósito de restaurar o Estado para que ele não fosse algo que tinha, por fim, ele próprio.
o Estado deveria estar a serviço da sociedade, principalmente dos mais pobres. Daí essa proposta de preparar o Estado, de organizar o Estado para atender a população mais pobre, principalmente. E, dessa forma, fortalecer economicamente o próprio Estado. Você poderia falar sobre a repercussão dos 15 decretos assinados por Tasso após a cerimônia de posse do seu primeiro mandato de 1987 a 1991? Olha, houve, de fato, uma resistência e, em alguns setores, até uma comoção, exatamente por aquela situação vivida na época. Era muito comum, dentro do discurso do projeto de mudança, o combate ao clientelismo, à fisiologia. Imagine você que era admitido e entendido como uma função do Estado gerar emprego. E durante o processo eleitoral, isso acontecia em grande profusão. Um nome enorme de contratos eram distribuídos no interior do Estado, na capital também. Por outro lado, as repartições públicas, e alguma coisa parece que voltou, a repartição era cedida, como se diz hoje, com porteira fechada. Então, alguém que ia para aquela repartição era dono de todos os cargos, nomeava quem queria. Então, essa forma de atendimento, de clientela, de fisiologia, de nepotismo, foi combatido com os decretos. Que o decreto dizia o quê? Que as pessoas deveriam voltar à repartição de origem, que as pessoas não podiam ter 4 contra-cheques, porque não tinha como você dar 4 jornadas por semana. Então, foram medidas moralizadoras, nada que fosse a redução ou a usurpação de direitos. Agora, também é preciso que se diga que, no meio dessas medidas administrativas e financeiras, houve também, pela primeira vez, o lançamento do calendário de pagamento do funcionário. Então, desde esse período, o funcionário sabe em que dia vai receber seu dinheiro. Então, na verdade, essa revolta foi em setores localizados, principalmente de classe média. Para o grande público, para as pessoas mais pobres, pelo contrário, desde o início do governo, o grande apoio do governador Tasso foi junto às entidades comunitárias, junto à população mais pobre. Porque os segmentos sociais ligados às estruturas tradicionais reagiram às medidas do primeiro governo Tasso? Perda de privilégio, perda de preferência, perda daquela condição singular de favorecimento que havia. E não só dos mais abastados, como você fala, mas de lideranças políticas também. E, nesse sentido, houve alguns conflitos com o PMDB, que dizia o seguinte: antes nós não tínhamos nada porque não estávamos no governo, agora não estamos no governo e continuamos a não ter direito a nada. Então, houve conflitos nesse sentido. Qual o legado deixado pelo primeiro governo Tasso Gereissati para o povo cearense poder falar com orgulho: eu sou do Ceará? Até o governo Tasso, o Ceará era um estado exportador de flagelados. E o Ceará era entendido como um estado economicamente inviável. Investir no Ceará era um grande risco, porque a estiagem poderia inviabilizar qualquer negócio, não só no setor primário, é lógico, mas também na indústria, comércio. O Ceará era um lugar onde as pessoas, os empresários, evitavam investir. Além disso, o Ceará, para conviver com a seca, tinha um outro estilo de vida, que era a resignação mística. Ou seja, nestes períodos, a miséria era aceita, porque se entendia que era um castigo. E aí tinha novena, procissão, e tudo era tratado dessa maneira. E, por outro lado, para a classe política, se falava muito na indústria da seca. Era o momento
em que se fortaleciam aquelas cadeias de liderança a partir do governador, o deputado, o prefeito, o dono da fazenda, porque só através dessa cadeia, dessa corrente, é que as pessoas tinham lugar na frente de serviço e tudo mais. Então, isso tudo acaba, porque primeiro ano do governo do Tasso, uma seca incrível, em 87, tratamento completamente diferente. A defesa civil de cada município, formada pelas lideranças locais, não só políticas, mas lideranças civis, lideranças religiosas, é que definiam quem ia trabalhar e o que fazer, e a aplicação dos recursos. Isso foi um choque extraordinário dentro desse processo secular de clientela. Então, houve grandes mudanças nesse sentido. Agora, positivamente, nós vamos dizer que eu acho que uma mudança extraordinária foi a forma de entender a questão dos recursos hídricos. Antes do Tasso, água no Ceará era problema de São José, de São Pedro e do Denox. E o Denox ficava com a área onde tinha açudes privilegiada. Ora, mas os rios do Ceará nascem no Ceará e vão para o mar no Ceará. Portanto, pela Constituição, são rios cearenses. Caberia ao Estado cuidar deles. E aí mudou tudo, porque o Estado iniciou um processo de planejamento das bacias hidrográficas, do seu plano diretor, de organização das águas. Modelo para o país foi com base no Ceará, que a ANA se tornou esse órgão importante para o Brasil. E o Ceará, ainda hoje, olha, uma coisa recente, um estudo que foi feito recentemente, nessa seca agora do ano de 2013, a área urbana do Ceará, quase na totalidade, não tem sofrido com o impacto da seca, que é uma seca muito forte, muito intensa. Nós temos hoje problemas, e temos mesmo, em pequenas comunidades de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, mas que, de um modo geral, a infraestrutura hídrica que precisa ser melhorado, há um tempinho que essa coisa não tem sido tratado com o mesmo interesse, com a mesma intensidade de antes. No governo Tasso começou a preocupação com o meio ambiente, com a criação da Secretaria de Meio Ambiente, que era Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a criação da SEMAS, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e uma série de obras, como, por exemplo, Recursos Hídricos também foi uma secretaria, o Parque Cocó é desse período, o saneamento, o sanear é desse período. Antes do governo Tasso, Fortaleza era atendido hoje com a base de 12% só da população. Com o trabalho do governo Tasso, ficou mais de 50% atendido. Precisa ter a outra parte. A área urbana também foi muito contemplada. O Ceará era um do estado onde havia uma macrocefalia urbana enorme. Isso significa que quase todo mundo vinha morar em Fortaleza. Até a região metropolitana não era tão populosa. O cuidado com a infraestrutura hídrica, com a infraestrutura urbana, através de programas internacionais, deu ao Estado uma condição de eliminar uma coisa que era terrível. No interior do Ceará, para um garoto que tinha 18 anos, o que de melhor havia era um ônibus para ir para Fortaleza ou São Paulo. Ao mesmo tempo, um dos castigos para o servidor público da capital era ser transferido para o interior. Isso é uma realidade que não existe mais. Hoje nós temos boas cidades, evidentemente que não só pela infraestrutura, mas também pela educação, também pela política de desenvolvimento econômico. Isso mudou a face do Estado e equilibrou, houve uma interiorização do desenvolvimento. Tornar Ciro Gomes governador foi uma jogada arriscada de Tasso? Afinal, ele não era empresário, muito menos pertencente ao grupo original do SIC de 1978, e no Ceará havia uma tradição da criatura rebelar-se contra o Criador e alçar voo sozinho ante a fragilidade das elites. Olha, até o ponto que eu participei de todas essas reuniões de definição política, o critério prevalecente era a pesquisa. E o Ciro era, na oportunidade,
um jovem, mas um jovem que tinha uma condição invejável de talento para poder figurar como um candidato. E preterindo até uma pessoa do SIC, amigo e irmão do Tasso, que era o Sérgio. Foram questões muito delicadas que aconteceram na oportunidade. E o Ciro se tornou o governador vencendo bem na eleição. Na segunda gestão, Gereissati definiu como prioridade a execução de grandes projetos estruturais capazes de fortalecer a economia do Estado a longo prazo, uma vez que as finanças públicas tinham sido recuperadas e robustecidas nas administrações passadas do Cambeba. Você poderia falar quais projetos foram esses? Havia, no início da era Tasso, a ideia de que o Ceará não deveria se preocupar com dívida. Nós éramos pobres e só havia uma condição de nós nos desenvolvermos, nos endividando. O governo Tasso, o projeto de mudança, veio na contramão. Achou que deveria equilibrar as contas públicas para ter crédito internacional. Até então, os empréstimos eram contraídos pelo governo federal e repassados para o Estado. Com o equilíbrio das finanças, os empréstimos passaram a ser concedidos ao próprio Estado, na área de estradas. A malha rodoviária estadual era péssima. Hoje, ainda é melhor do que a federal. Na área de recursos hídricos, para a construção de barragens, de adutoras, para o projeto de organização das cidades, para o projeto de saneamento básico. Então, uma série de projetos que foram feitos com investimentos internacionais. E essa postura do governo do Estado é a fonte de inspiração da atual lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo não pode gastar mais do que a receita que tem. E os investimentos também, preciso que diga que o governador Tasso sempre obteve, junto do governo federal, apoio para o aeroporto, para o Porto do Pecém, para o Castanhão, que todas as obras são obras fundamentais e que hoje têm um papel importante no processo de desenvolvimento do Estado. Gostaria de saber sobre a importância do projeto São José, lançado em 1995, visando combater a pobreza no campo. Olha, muito importante, porque o Ceará e, de certo modo, o Nordeste tem algo muito estranho. Nós temos uma população rural acima da média da população rural do Brasil. No Ceará é muito estranho. Um estado onde o setor primário tem uma fragilidade extraordinária, como é que o estado pode ainda ser rural? Porém, é impossível você tornar urbano o estado de uma hora para outra. Então, o projeto São José, na minha visão, é um projeto de contemporização. É o momento de dar uma condição de vida sofrível às pessoas que estão vivendo no interior do estado, em pequenas comunidades. É um projeto voltado para pequenas atividades agrícolas ou não agrícolas, mas atividades comunitárias, para a resolução dos problemas de água, para os problemas de energia. Porém, nós vivemos a era a civilização das aglomerações. É muito difícil imaginar que uma cidade que tenha menos de 50 mil habitantes consiga atrair bons serviços médicos, bom nível de educação, uma atividade econômica que permita gerar emprego em plenitude. Por isso, ao lado do projeto São José, foi criado um projeto de cidades estratégicas, que deu um extraordinário resultado. As melhores cidades do Ceará hoje resultaram desse projeto de estruturação das cidades estratégicas e deram a ela uma condição de atrair investimentos e hoje são cidades que, dentro do contexto do Estado, pontificam como cidades desenvolvidas dentro do nosso contexto. Para concluir, e qual o legado da era Gereissati?
antes do Tasso, como falei, era entendido no Brasil como um Estado. Eles nos consideravam parasitas da nação. Nós vivíamos eternamente como vítimas da seca. A partir do governo Tasso, o Estado do Ceará deixou de ter como exigência de um governador que ele fosse o marqueteiro da miséria. Nós passamos a ter um governador que busca o desenvolvimento e o Estado do Ceará passou a merecer o respeito do Brasil como um todo, o cearense passou a ter orgulho do seu Estado e o Ceará passou a ser o endereço dos investimentos e um polo turístico de relevo nacional. Então, isso é uma mudança extraordinária nesse período de 25 anos. Agradeço muitíssimo a participação aqui do professor Adolfo Marinho, aqui no nosso programa Ceará, Nossa História, Nossa Gente.